Agora uma denúncia, né, que vem lá do Rio Vermelho. Alô, pessoal do norte da ilha. Moradores questionam a derrubada de árvores em uma área de cerca de 2 quilômetros de extensão. A Floran autorizou o corte, mas o corte do pinus e do eucalipto. Mas moradores da região afirmam que as máquinas estavam colocando abaixo também árvores que são nativas. Aí não pode. O Edu foi lá para entender melhor o que está acontecendo. Em 3 dias, centenas de árvores vieram ao chão. Eles simplesmente entraram no meio do terreno, colocaram aquelas placas, a máquina veio destruindo tudo. As tais placas que Tiago fala informam que o corte foi autorizado pela Fundação Municipal do Meio Ambiente. Os moradores questionam que a autorização estabelecia algumas condições que não foram observadas. Durante a produção da reportagem, teve bate-boca entre os moradores e o consultor ambiental da empresa. Mas é que as nativas foram atingidas pela queda das árvores. Pela metodologia utilizada. Não, a gente usou a melhor metodologia. Infelizmente, a gente só se tirasse com um helicóptero cada árvore para poder não danificar a espécie nativa. A gente sabe que o direito de propriedade é um direito legítimo e que cabe ao particular, portanto, agir da melhor da maneira que ele queira dispor, gozar, fruir da propriedade dele. Só que a gente sabe que nada é um direito absoluto, que então ele deveria seguir esse cronograma. Aonde que vai ser replantada, qual que vai ser a área verde preservada, porque a gente é limítrofe do parque. A gente sabe que às vezes não é possível preservar tudo quando você vai cortar umas árvores. Mas a questão é, eles não faziam nada, eles simplesmente passavam por cima. O terreno fica na servidão Rio Vermelho, encostado do Parque Estadual, próximo da praia do Moçambique. A área é estreita, tem 27 metros de largura, mas quase 2 quilômetros de extensão. As árvores começaram a ser cortadas na semana passada. Depois de dezenas de denúncias sem efeito, os moradores passaram a marcar o que não era pinus e nem eucalipto com essas fitas. E passaram a fazer uma vigília, filmando a ação das máquinas. Desde segunda-feira, os moradores começaram a filmar, bater fotos, juntar material. E só na terça-feira, final do dia, que a gente começou a conseguir fazer com que eles parassem de cortar as nativas. Os moradores reclamam da demora dos órgãos ambientais e dizem que foram intimidados pelo dono do terreno. A rua inteira fez denúncia e os órgãos fiscalizadores não vieram. Na segunda não vieram, na terça-feira não vieram, na quarta-feira não vieram. E na quarta-feira a gente teve uma situação horrível com o chamado proprietário. Ele falava que a gente não sabia quem ele era, que a gente deveria ficar fora disso e que a coisa ia ficar feia pra gente. O dono do terreno nega qualquer ameaça. Jamais eu fiz isso. Jamais eu ameacei alguém. Eu estava com a licença na mão, como a gente está, tirando pinos e eucalipto. A Polícia Ambiental informou que o proprietário do terreno já tinha cometido irregularidades antes e que informou a Fundação Municipal do Meio Ambiente sobre isso. A Polícia Militar Ambiental, ela em 2018 já fez uma autuação naquela localidade. O indivíduo na época fez uma limpeza do subbosque ali de vegetação nativa. Recebeu essa autuação e a área foi embargada. Quinta-feira passada recebemos uma ocorrência. Chegamos ao local, né? Havia sido realizado o corte de eucalipto e pinos ali no local. E o local estando embargado recebeu uma nova autuação por descumprimento de embargo. A Floran informou que autorizou o corte de espécies exóticas invasoras, que são espécies inclusive prejudiciais para a vegetação nativa, e que os fiscais estão acompanhando o caso para averiguar se a atividade está sendo feita corretamente. A autorização ela foi dada ainda em outubro do ano passado, antes da Polícia Ambiental comunicar o embargo à Fundação Municipal do Meio Ambiente. Este engenheiro ambiental questiona ainda que a área de amortecimento na borda do parque também não foi respeitada. Trata-se de uma zona de amortecimento, né, da unidade de conservação. Essa unidade de conservação faz parte do Sistema Nacional, do SISNUC. Tem que se respeitar 40 metros, né, da zona de amortecimento do Parque Estadual, né? Para qualquer intervenção dentro dessa área tem que obter uma autorização especial. Então nem eucalipto, nem pinos pode ser cortado? Nem eucalipto, nem pinos, sem autorização, não pode ser cortada, né? O dono da área diz que ainda não sabe o que vai fazer com o terreno, que quer só limpar e cercar a área que hoje é depósito de lixo e usada por usuários de drogas. As nativas que caíram foi através da retirada de pinos e eucalipto.
Tá? Mas a gente vai ter que repor, porque a gente fez um compromisso com a Floran, que a gente vai ter que repor as nativas. Fazendo nosso trabalho para cercar a área, entendeu? E tirar toda essa lixalhada que está em cima. Para o advogado de Giovan, não há nenhuma ilegalidade no corte das árvores. Existe um auto de infração que é bem antigo já e que ele está no CONSEMA. O que acontece é que a emissão da licença pelo órgão ambiental competente, ele consegue suspender e levanta esse embargo que já existia. Se precisar, nós vamos entrar em juízo para deixar tudo claro. Para a Associação SOS Moçambique, as discussões e irregularidades no Rio Vermelho seriam bem menores se os órgãos competentes trabalhassem na prevenção. O Estado atua de maneira... Em vez de ser proativo, o Estado está atuando sob demanda, que é o contrário, tem que estar sempre alerta.